Eu sou Luiz Carlos Prates Mancha, da Direção Nacional da CSP Conlutas e metalúrgico da General Motors. Name is Luis Carlos Prates Mancha. I am a member of the leadership of CSP Conlutas and I'm a worker at General Motors. Where in General Motors? Which General Motors plant? Em São José dos Campos, São Paulo, Brazil. So, what are the issues that General Motors workers face in Sao Paulo, Brazil? Qual é a situação os problemas que os trabalhadores da General Motors enfrentam aqui em São José? Nós enfrentamos constantemente uma ameaça de demissões dentro da empresa, muitas vezes que se concretiza, outras vezes que a gente consegue adiá-la, e uma reestruturação produtiva bastante grande que quer que cada vez mais haja mais produção dentro da empresa e os salários mais baixos através de grades novas, de grades salariais com salário mais baixo do que os trabalhadores que trabalham atualmente na empresa. We face dismissals, layoffs. Sometimes we manage to stop them, sometimes we don't. And we also face a deep restructuring of production, which includes lower wages, which we are always in struggle against. So this outsourcing of work, the contract out, how is that being fought by your union? How do you fight the outsourcing? Terceirização. Como é que vocês lutam contra a terceirização? A empresa busca sempre avançar na terceirização dentro da empresa. Antes, os serviços de limpeza, serviço de restaurante, serviço de auxílio, serviços gerais eram feitos pela própria empresa, agora são empresas terceirizadas. Nós lutamos contra essa terceirização, fazendo com que o sindicato represente a todos os trabalhadores da planta, levando adiante suas reivindicações e buscando unificar os trabalhadores de toda a planta, independente seja funcionário da empresa ou funcionário de terceiras. The company is always working to expand outsourcing. So previously, for instance, we had all janitors, restaurant workers, and general services were hired directly by the company, but now they are outsourced. And what the union do? First, we have a clear stand against outsourcing, and we try to unite all workers, be then hired directly by the company, be then hired by some outsourced company, to struggle together. Também nós combatemos um projeto de lei que está tentando o governo Dilma fazer agora, que piora essa situação, porque amplia a terceirização para todos os setores, o que permitiria que as empresas, no caso a General Motors, possa terceirizar tudo, inclusive a sua própria linha de produção. Isso seria uma tragédia para os trabalhadores. Por isso nós estamos numa luta muito forte contra esse projeto de lei e contra a terceirização, inclusive propondo que se pare o país para impedir essa terceirização geral, como está sendo proposto pelo governo da Dilma, do PT. And there is also initiatives by the federal government and the federal parliament to allow outsourcing in all areas. This would make it possible, for instance, General Motors would be allowed to outsource all its workforce, inclusive production workers. So we are in a very strong struggle against this change in the law, and including we called last year for a general strike to stop it, because if the government managed to pass it in parliament, that would be a tragedy for labor rights in Brazil. How do you think about the role of a government that calls itself a workers' party, a workers' government implementing these pro-capitalist policies? Is that the workers are angry about that? That they thought they had a workers' government and yet it's siding with the company to implement capitalist policies of exploitation?
Como é que você vê essa questão do PT, um partido dos trabalhadores, implementando essas políticas pró-capitalistas? Os trabalhadores estão descontentes com isso? Eles viam como um governo seu? Como é que se dá essa questão aí do PT e os direitos trabalhistas? No setor automobilístico, o governo do PT, o governo do PT, do Lula e depois da Dilma, fez tudo para as empresas. Deu bilhões e bilhões de isenção de impostos, permitiu que as empresas mandassem muito recurso para o exterior e, ao mesmo tempo, essas empresas demitem trabalhadores, reduzem salário, tal. Então, cada vez fica mais nítido para os trabalhadores que esse governo não é um governo seu. E por isso que o PT, o governo do PT, tem que estar cada vez mais em baixa, com baixa popularidade entre os trabalhadores, e uma parcela importante dos trabalhadores já romperam com o governo, não enxergam nesse governo nenhuma possibilidade de mudança, exatamente por essas políticas que estão aplicando. No setor automobilístico, em particular, são políticas anti-operárias. Um outro elemento, por exemplo, que também os trabalhadores estão adoecendo durante o trabalho, são doenças do trabalho que existe e que as empresas cada vez mais ganham mais dinheiro, e o governo não toma nenhuma medida a favor dos trabalhadores, não garante estabilidade no emprego, não garante nenhum direito do trabalhador. Por isso que cresce a indignação entre os trabalhadores contra o governo do PT. The governments of Labour Party, both Lula administration and Dilma administration, gave everything they could for the big auto industry. Everything. Tax exemption, allow them to send royalties to their headquarters in the US and Europe. So they did everything for business. But at the same time, auto industry is firing workers, is not providing safety conditions. The workers are getting ill inside the workplace, and that's why the majority of the working class are making an experience with this administration and are increasingly splitting, politically talking, with this administration. So that's the reality today. The government, the Workers' Party government, has little support among the working class. Now, the attack on the unions and on workers' rights, how has that affected health and safety in the plants? Auto plants are very dangerous. Many workers get injured. What happens to these injured workers, and is it being affected by the outsourcing? Então, conta um pouco mais essa questão aí das condições inseguras de trabalho. Os trabalhadores estão adoecendo na linha de produção, estão se ferindo, e se a terceirização de alguma forma afeta essa condição. Como é que você vê essa questão? Cada vez mais as empresas, no caso a General Motors, mas em conjunto as empresas montadoras e todas as empresas, buscam aumentar a sua produtividade produzindo mais com menos pessoas. E isso leva a que as pessoas que antes faziam uma operação, ela é obrigada a fazer 2 ou 3 operações. São muitos movimentos repetitivos, são condições ergonômicas muito ruins, o que faz com que os trabalhadores adoeçam no trabalho. Por exemplo, dentro da GM tem cerca de 20% dos seus funcionários já são pessoas que adoeceram no trabalho, ou sofreram algum tipo de acidente, ou sofreram alguma doença que é oriunda do trabalho, que nós chamamos aqui de LER, lesão por esforço repetitivo. E as empresas, quando isso acontece, buscam descartar esses trabalhadores. Existe na convenção coletiva uma proibição que esses trabalhadores sejam demitidos, e as empresas querem tirar esse direito dos trabalhadores. Então, cada vez mais cresce os lesionados, cresce as pessoas que estão em doença no trabalho, porque cada vez mais cresce o lucro dos capitalistas. General Motors and all auto industry are searching more productivity with less workers. And what happens? The workers, instead of doing just one task, they are doing 2 tasks, 3 tasks, and each of them in a repetitive way, in such a way that today in General Motors plants in Brazil,
you have 20% of the workforce that suffer some kind of illness acquired in the workplace, or they suffered some kind of accident that limited their ability to work. Outsourcing increases all these bad conditions. Now, the Colombian auto workers, injured auto workers, have a group, and they've laid them off, injured auto workers in Colombia, and then they have no compensation. Is that going on in Brazil with injured auto workers? Na Colômbia, os trabalhadores da indústria automobilística têm um grupo de trabalhadores que adoeceram no local de trabalho e eles estão lutando por algum tipo de indenização, porque eles não têm nenhuma. Como é que é isso aqui? Não, a realidade de adoecer no mercado, no trabalho, não é um problema só do Brasil. Ele atinge, em particular, principalmente também, todos os países chamados que estão em desenvolvimento, todos os países coloniais. É uma realidade no Brasil, na Colômbia, na Índia, no Paquistão, em todos esses locais. Aqui no Brasil, as pessoas no setor metalúrgico não podem ser demitidas se estão com doenças profissionais, no Sindicato Metalúrgico de São José, por exemplo. E isso eles estão querendo arrancar, estão querendo tirar, porque aqui as pessoas que se adoecem no trabalho, elas têm estabilidade no emprego até a aposentadoria, coisa que os outros trabalhadores não têm. Mas ainda assim as empresas demitem, e quando as empresas demitem, existem movimentos organizados de lesionados e que inclusive também pede reparação das empresas, para que paguem seus salários até a aposentadoria ou até o fim da vida. The reality of working conditions that make the workers become ill is something that's not particular to Brazil. It's international, mainly in developing countries or semi-colonial countries like Brazil, India, Pakistan, Colombia. Here in Brazil, we have guarantee against dismissal when the worker is injured in the workplace. But even this right is under attack. The bosses and the government want to change it, and we are struggling to keep these rights. And also, the workers that are injured, they also organize themselves together with the union to fight for indemnity for their situation. Now, in the United States, there have been big oppositions, growing opposition to two-tier wages, and also anger at the UAW bureaucracy, the trade union bureaucracy, which says that they want to make more profits for GM and they want to be partners of General Motors. What do you think about the struggle of the American auto workers and the whole situation of the trade union bureaucracy, which is saying that they need to collaborate and have labor management partnerships with the bosses at General Motors and other auto companies? Nos Estados Unidos, há muito descontentamento entre os trabalhadores com relação a, por exemplo, a escala de carreira com dois níveis, né? Com dois níveis. Muito descontentamento contra os dirigentes sindicais, contra a burocracia sindical. E essa burocracia sindical declara publicamente que ela tem entre seus objetivos que a empresa tenha muitos lucros, né, que a indústria automobilística tenha muitos lucros, ou seja, se propõe a ser uma parceira, né, ter uma parceria com os capitalistas. E como é que você vê essa questão dos trabalhadores americanos? Olha, nós discordamos dessa chamada parceria. Os sindicatos devem ser instrumento de luta e de combate pelos direitos dos trabalhadores, pelo seu salário. E o que acontece é que essas direções sindicais acabam sendo parceiras das empresas e acabam ajudando a administrar o capitalismo, um capitalismo que está em crise e quer descarregar a crise nas costas dos trabalhadores. Então, o que nós vimos nos Estados Unidos foi que na última década foi rebaixado os direitos, foi rebaixado os salários em nome da produtividade
das empresas. Isso fez com que as empresas tivessem, inclusive, uma pequena recuperação e os salários se mantiveram atrasados. Então, essa política, ela só favorece as empresas, não favorece os trabalhadores, que os trabalhadores precisam de uma união internacional, uma solidariedade internacional para ter em todos os lugares do mundo os mesmos direitos, os mesmos salários, as mesmas condições sociais. Isso é impossível de acontecer fazendo parceria com as empresas e com a ganância de lucro que tem as empresas. Por isso que é preciso lutar baixo uma perspectiva de independência de classe dos trabalhadores, organizar sindicatos combativos independentes de classe e baixo uma perspectiva de transformação dessa sociedade. Porque enquanto os trabalhadores forem assalariados, estiverem trabalhando para sustentar as empresas, não haverá liberdade real para os trabalhadores. Então, nós estamos trabalhando sobre essa perspectiva de transformação da sociedade, de construção de uma nova sociedade, e por isso não é possível, não é necessário fazer acordo, fazer aliança ou parceria com as empresas. Ao contrário, nós precisamos defender o nosso direito. We oppose completely the partnership with the bosses. We believe the union should be a tool to fight for workers' rights, for wages. That's our understanding of what labor should do. We believe that partnership with the bosses brings benefit only to the capitalists, not to the working class. We believe the working class should follow another way, should link itself internationally to have the same rights worldwide. And we also, and we know that the partnership will never bring about these demands of the working class. And we work together with the perspective of a full change in society, and change that could bring a proper situation for the working class, not only auto industry, but all working class worldwide. And the issue of capitalism and what capitalism is doing globally, they have trade agreements and NAFTA and TPP that are being used to pit worker against worker. In the United States, this NAFTA was used to threaten auto workers that if they didn't take economic concessions, they would they'd move their factories. And recently the union bureaucracy said, we have to give up, we can't fight against two-tier, otherwise we'll lose our factories. As far as internationalism, do you think that auto workers, GM and other auto workers should go on strike together internationally at the same time? I mean, in other words, you're fighting the same companies globally. What is your perspective towards linking up internationally all auto workers so they take joint action and are not pitted against each other? A gente viu nos últimos anos o governo dos Estados Unidos firmar uma série de acordos de livre comércio, como é o caso do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, e que acabava colocando trabalhadores de um país contra os trabalhadores de outros países. Então, por exemplo, foi em meio a esse processo que se implantou a dupla carreira de salários, né? Para impedir que as fábricas fossem transferidas para países vizinhos, fruto do Acordo de Livre Comércio. Então, como é que você vê essa questão? Você acha que os trabalhadores deveriam fazer campanhas conjuntas, greves conjuntas por além das fronteiras? Qual que é a sua perspectiva? Como é que você vê isso daí? Esses acordos de livre comércio são acordos prejudiciais aos trabalhadores. Eles sempre buscam atender aos interesses das grandes companhias. E elas se utilizam desses acordos, e não só utilizam desses acordos, se utiliza de tudo para poder fazer uma chantagem contra os trabalhadores, para poder fazer com que os investimentos que vão para as diversas plantas sejam dados àqueles que aceitarem condições mais rebaixadas de salário, aceitarem salários mais baixos. E, infelizmente, isso conta com o apoio das burocracias sindicais que concordam em ficar disputando entre si as migalhas que as empresas oferecem, que na verdade, segundo eles, seriam os empregos. Nós achamos que devemos, eu entendo que devemos atuar sobre outra ótica. É preciso entender que os trabalhadores de todos os países
eles produzem as mesmas riquezas para essas empresas e as empresas se utilizam das diferenças regionais para poder explorar mais. Nós precisamos construir um sindicalismo que se baseia na unidade internacional dos trabalhadores, que baseia na luta por direitos iguais, que baseia na luta pela organização dos trabalhadores, independente dos patrões em cada país, e que também consiga ter uma coordenação internacional dos trabalhadores, que é o que nós estamos tentando construir. Nós tivemos recentemente um encontro na Alemanha de diversos setores da indústria automobilística, discutindo essa situação, discutindo essa desigualdade que existe entre os diversos setores da indústria, mas buscando um ponto comum, buscando um ponto de unificação, de unidade e solidariedade internacional, para que os patrões vejam que quando mexe com um trabalhador de uma empresa, ele está mexendo com outra empresa e precisa fazer campanhas internacionais. É essa a perspectiva que nós vemos. We understand that free trade agreements are bad for the working class. They don't bring any benefit for the working class. They are good for business, but not for the workers. And what we see is that corporations use these free trade agreements and everything else in order to blackmail the workers, to take concessions from the workers, to attack labor rights, and we believe that the way to fight back is to do it in international scale. So the workers need to unite internationally. Recently, we had a meeting in Germany to address all these issues, to address the necessity of having an independent labor movement, because we understand that the labor bureaucracies accept this blackmail and accept to fight one against each other, providing the lowest cost for the capitalists. And we disagree with this perspective. We believe that we should unite, and that was that's the agenda we had in Germany. There were workers from 20 countries, and we are trying to build a coordination, because we feel that that's the way we have to fight back all concessions, all deregulation, all attacks that comes from the bosses and the governments. Now, you talked about a general strike, that your union has been fighting for a general strike against these attacks. How do you organize, educate, support for a general strike, and concretely what unions are supporting your initiative of the General Motors for a general strike against these attacks? Você falou que o seu sindicato ele está batalhando uma greve geral contra ataques aos direitos trabalhistas, mas queria que você explicasse um pouco mais como é que você faz para preparar os trabalhadores para um tipo de luta como essa. Tem apoio de outros sindicatos? Como é que é? Então, hoje no nosso país nós vivemos uma situação onde os trabalhadores estão sofrendo diversos ataques. O peso da crise está se buscando descarregar nas costas dos trabalhadores, seja através do chamado ajuste fiscal, seja através de demissões ou através de redução salarial. Isso tem levado a que existem várias greves no país, existem vários movimentos no país que estão lutando pelos seus direitos. O problema é que esses movimentos, uma grande parte deles, eles acontecem em horas diferentes, em momentos diferentes, e não conseguem se unificar. Então a batalha que nós da CSP com Lutas estamos dando é uma batalha para unificar essas lutas, porque ela tem um inimigo comum, que é o governo da Dilma, e também a oposição de direita no país, os empresários que buscam atacar os nossos direitos. Então nós buscamos fazer em cada greve, em cada mobilização, a gente busca unificar essa luta e ao mesmo tempo espalhar a necessidade de ter uma greve geral, a necessidade dos trabalhadores pararem para poder construir uma mudança no país. Então é esse o método que a gente vê de como construir esse processo. Ao mesmo tempo exigir das outras direções sindicais, em particular daquelas que são majoritárias no movimento, como a CUT, como a CTB,
a força sindical que rompa os seus acordos com o governo e se some a nós na defesa de uma greve geral e na defesa dos interesses dos trabalhadores. Today in Brazil, there is an economic crisis, and the efforts by the government is to place the burden of this economic crisis on the back of the workers. And we cannot accept that. And that's why we see that the workers are struggling. There are many strikes in Brazil today. The problem is that they are not united. They happen in different moments, but they are fighting back the same government with the Dilma administration, and so they should be united. The perspective we work for is to unite all these struggles, not only labor but also social movements for lands, for homes, for public education, to put this all together and through a general strike that could offer a different perspective for the country. And what do you have to say to American auto workers, General Motors and other auto workers? What's your statement that you want to make to them? Você quer dê uma mensagem para os trabalhadores da GM nos Estados Unidos? Nós, os trabalhadores de todo o mundo das montadoras, estamos enfrentando uma situação onde as empresas estão cada vez mais aumentando o seu lucro. A indústria americana, os operários da GM são uma prova viva disso. Então, hoje na GM americana está crescendo cada vez mais as vendas e o lucro das empresas, e no entanto a situação nossa dos trabalhadores é uma situação nada confortável. Então é preciso lutar, é preciso se mobilizar, é preciso se organizar e é preciso também ter direções sindicais que estejam à altura dessa necessidade de enfrentar os patrões. Então a mensagem que nós damos é que nós precisamos nos unir, precisamos criar uma solidariedade internacional, porque os nossos patrões são os mesmos, os nossos direitos são os mesmos e nós somos trabalhadores. I'd like to say to brothers and sisters that work at General Motors in the United States is that what we see is that General Motors is having profits more and more, but our situation is not the same. So there were concessions in the past that are kept up to now, while the company is making money. And so what we need to do, we need to fight back, we need to stand up, we need a new labor leaders that can bring about this struggle and unite it internationally, because you have the same boss and we should strike together in order to get our rights.